Nesta terça é celebrada a Proclamação da República. O feriado faz menção ao dia 15 de novembro de 1889, quando civis e militares, insatisfeitos com a monarquia no Brasil, se uniram e deram início à república no país. Entre os motivos da insatisfação estavam, por exemplo, os salários, além da falta da garantia de outros direitos, como se manifestar politicamente. A própria ideia de democracia passou a reverberar e grupos reivindicaram o direito de participarem da via eleitoral. Então a palavra república vem de res publica, que significa coisa pública. Então a ideia de se construir uma república é justamente que ela atenda à necessidade de toda uma população, de todo um povo. Então por isso o termo res publica, né? Aquilo que é para todos. No caso, no Brasil, essa ideia ela não foi bem dessa forma, né? Então, o que a República ela vai ter toda essa dimensão, toda essa força no final da década de 80 do século XIX? Então, primeiro a gente tem uma situação que envolve os militares que saem da Guerra do Paraguai, né, e saem fortalecidos com a guerra, que eles saem vitoriosos, e aí eles pedem uma série de reivindicações para o Dom Pedro naquele momento, e eles não são atendidos. Então a gente já tem um primeiro grupo opositor à monarquia naquele período. E uma monarquia que era uma monarquia absolutista. O Brasil se colocava no contrassenso da história dos outros povos, que já tinham acabado com as suas monarquias absolutistas, e o Brasil desde 1822 até aquele momento com uma monarquia absolutista. Entre os grupos que participaram da articulação estavam também grandes fazendeiros, que, pautados em ideias iluministas, pediam por mais liberdade econômica para os seus negócios. Os cafeicultores do Oeste Paulista se organizando, né, defendendo a República. A gente tinha um próprio movimento abolicionista que era republicano, que não aceitava de forma alguma outra forma de governo, a não ser a República, né? E era também uma voz muito forte naquele momento da classe média que pedia uma participação política, já que ela não tinha essa participação. Então esse é um motivo. Aí a gente tem uma outra situação que é a própria libertação dos escravos, entre aspas, né? Então a chamada Lei Áurea, que liberta os escravos, mas não dá condições para eles de vida, né, depois de viver dignamente, ela se torna um empecilho porque os fazendeiros não queriam em nenhum momento o fim da escravidão e se opõem ao Dom Pedro, porque eles querem que o Dom Pedro banque uma indenização por escravo liberto. Como isso não acontece, eles passam a não apoiar mais a monarquia. Então a gente tem os militares contrários a essa ideia, né, contrários à monarquia agora, se colocando como republicanos, muitos deles, liderados inclusive pelo Marechal Floriano Peixoto, já que o Deodoro naquele momento não fazia parte desse grupo, mas o Floriano Peixoto sim. E a gente tem os próprios fazendeiros ali mais do Oeste Paulista, que tinham uma visão mais liberal das questões políticas, estudavam mais o iluminismo. E nós temos também, por outro lado, o movimento que eu chamo de movimento republicano histórico, que é a classe média, e aquele movimento abolicionista que participava junto com essa classe média em defesa do fim da abolição e justamente defendendo uma república no país. Por outro lado, a gente tem os antigos fazendeiros, os antigos barões agora, que por terem seus escravos libertos querem a proclamação da República. A nova configuração política no Brasil também possibilitou o Estado se tornar uma federação. Também existiu uma reformulação no sistema eleitoral, passando do voto censitário, que foi abandonado, e foi estabelecido o sufrágio universal masculino para os homens com mais de 21 anos de idade. Você tinha que comprovar a renda para ser eleitor e a classe média, muitos membros da classe média não tinham acesso a esse poder, a essas decisões políticas que ocorriam no Brasil. Apesar da importância histórica do feriado, muitas pessoas também vão aproveitar para descansar no próximo dia 15. Afinal de contas, será um feriado prolongado e aquelas pessoas que podem vão ter, em média, 4 dias de descanso. Estou pretendendo ficar em casa descansando, né? Porque eu sou de Caldas, trabalho aqui em Poços, vou ficar em casa, curtindo mesmo o feriado. Feriado já tem programa para terça-feira com um churrasco aí com o pessoal da igreja. Poder colocar minha casa em ordem, passar esses 2 dias com meus filhos, que como eu faço o trabalho também final de semana, então esses 2 dias vai dar para mim dar uma descansada um pouco.